Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Anápolis, minha igreja do coração, igreja da qual fui membro por 7 anos e que também, pela graça de Deus, pela sua santa vocação, me enviou para o seminário em 1987. Eu guardo muitas e gratas recordações de vocês. Já vi alguns dos irmãos que, na época da mocidade, estávamos lá dando trabalho para o pastor, na visitação, na oração, nas programações da mocidade. Quero agradecer muito ao Conselho da Igreja pela iniciativa de me convidar para participar desses 41 anos de organização da Igreja Ebenezer de Anápolis. E, para mim, é gratidão e alegria poder estar com os irmãos. E, sem mais delongas, eu queria abrir a palavra de Deus com os irmãos no texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, pelo menos por um bom tempo. Vamos orar pedindo a palavra do Senhor para este 41º aniversário da Igreja Ebenezer. Oremos ao Senhor. Pai, nós lemos a tua palavra e cremos na veracidade, na sua verdade, na sua inspiração e no teu propósito de autoridade para nos guiar como teus servos. Queremos pedir a luz do teu Espírito Santo à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, para recebermos do Senhor a palavra que vai nos orientar, vai nos edificar, vai nos confrontar, mas que também vai tratar e pastorear o nosso coração. Queremos pedir ao Senhor a tua bênção sobre os irmãos que são membros da Igreja Ebenezer,
pedimos que o teu cuidado esteja sobre todas as famílias, guardando-os nesse tempo de pandemia, enchendo os seus corações de coragem e também de perseverança na fé. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor, o conselho, a junta diaconal, todos os irmãos que conduzem essa igreja no caminho do Senhor. E que ela comemore, Senhor Deus, sempre mais aniversários para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando numa palavra que eu poderia trazer aos irmãos nesse tempo de aniversário, e nos últimos 2 anos, quase 2 anos já, todas as igrejas que me têm convidado para falar nos seus aniversários de fundação ou de organização, eu tenho compartilhado com os irmãos esse texto da história de Eliseu. Eu tenho já feito há 2 anos exposições sobre a vida de Eliseu. Fiz primeiro uma série de 8 exposições bíblicas na Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás, ano atrasado, na verdade, e ano passado, já terminando agora, alguns meses atrás, aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, onde estou pastoreando desde o ano passado. No Jardim Goiás foram 8 exposições, agora eu fiz 11. E estou preparando essa série de exposições para ser o próximo livro que, com a graça de Deus, eu quero e pretendo publicar. Mas, num dia de aniversário, um texto como esse parece que nos assusta um pouco. Mas quando você estuda e lê e conhece a história de Eliseu, um dos detalhes da vida de Eliseu que mais nos chama a atenção é a sua intimidade com Deus. Ele pediu a Elias, lá no capítulo 2, que recebesse porção dobrada do seu espírito. E nós, numa análise muito superficial, achamos, às vezes, que porção dobrada do espírito que havia em Eliseu seria o caso de que, do espírito que havia em Elias, seria o caso de que Eliseu faria o dobro do que Elias fez. E, na verdade, se você ler todos os relatos bíblicos a respeito de Elias e Eliseu, Elias fez 9 milagres, e Eliseu, segundo está registrado aí no livro de 2 Reis, ele fez 18 milagres. E isso deu margem para que muitas pessoas entendessem que a porção dobrada do Espírito seria, entre aspas, o dobro de poder para realizar milagres. No entanto, quando você lê o texto com atenção, você percebe que não é isso que Eliseu estava pedindo naquele dia. Porção dobrada, segundo um texto de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 25 ou 23, era aquela porção que o filho primogênito recebia do seu pai, quando seu pai falecia, e ele então assumia a liderança da família. O filho primogênito, ele tinha o direito a receber o dobro da herança. Então, se o pai tinha lá 12 filhos, o filho mais velho, o primogênito, sozinho recebia 50% da herança do pai, porque ele seria o líder dos demais irmãos. Os outros 50%, a metade, 25%, ficava aos cuidados da viúva, e o restante, os outros 25%, era então subdividido para os outros 11 irmãos mais novos. Então, porção dobrada, na linguagem de Eliseu, significa ser reconhecido como aquele que continuaria o ministério de Elias. E você se lembra, lendo 1 Reis, que quando Elias enfrentou aqueles 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, no dia seguinte Jezabel prometeu que ele seria morto igual foram mortos aqueles profetas pagãos. A Bíblia diz que Elias ficou com medo e ele fugiu, e no fritar dos ovos ele acabou, pela providência de Deus, sendo levado lá para o Monte Horebe, onde Deus veio conversar com ele, revelou a ele que ele não era o único, mas haviam 7.000 joelhos que não haviam se dobrado a Baal naquele período de perseguição e de dificuldade, e que Deus então lhe deu 3 tarefas. A primeira delas era ungir Jeú, rei de Israel. A segunda era ungir Azael, rei da Síria. E a terceira tarefa era ungir Eliseu como seu sucessor. Das 3 tarefas que Elias recebeu, ele só pôde fazer uma. A terceira que foi exatamente escolher Eliseu como seu sucessor. A unção de Jeú
e a unção de Azael couberam como tarefa para Eliseu realizar, e a Bíblia mostra como que ele fez para realizar essas duas outras tarefas. Na verdade, então, Eliseu, ele é o continuador da tarefa de Elias, e ele pediu lá no capítulo 2 que ele fosse reconhecido publicamente como o seu sucessor mesmo. E foi isso que aconteceu. Agora, como efeito colateral dessa porção dobrada, desse reconhecimento de que ele era o continuador da obra de Elias, a Bíblia mostra o grau de intimidade que havia entre Deus e Eliseu, de modo que nós podemos ver em Eliseu um exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo no Antigo Testamento, e como que essa presença, essa habitação do Espírito Santo frutificava na sua ação ministerial, na sua ação pastoral. E impressiona alguns detalhes da relação de Eliseu com Deus. E um desses detalhes eu gostaria de enfatizar nesse aniversário da Igreja Ebenezer é o detalhe da oração. A porta de entrada para a plenitude do Espírito Santo começa e termina com a oração. Muita coisa pode acontecer num abrir e fechar de olhos. E Eliseu nos mostra nesse texto como que a oração ela é importante. A oração é o maior instrumento da nossa comunhão com Deus. Ela é um meio de graça. Charles Hodge, na sua teologia sistemática, chama de meio de graça subjetivo. Os meios de graça objetivos são a palavra e o sacramento, que você pode ver, você pode pegar e pode usufruir deles fisicamente, mas Charles Hodge chama a oração de meio de graça subjetivo. É um meio que Deus coloca à sua disposição para que na sua relação com Ele você receba e tenha na oração um canal da graça de Deus para a sua vida. Então, a oração é o maior instrumento da nossa comunhão com Deus, ou seja, ela não é algo que nós possamos ver ou pegar como sacramentos, mas é algo que realmente nos abençoa quando a praticamos. Por três razões muito óbvias. Primeiro, a oração pressupõe a personalidade e a pessoalidade de Deus. Quando você ora, você está entrando em contato direto com o ser de Deus, que prometeu ouvir e atender, a dar atenção a todo aquele que o busca. Se Deus não passa de um nome para uma força impessoal ou para uma ordem moral no universo, então orar é um gesto totalmente irracional e sem sentido que nos leva a lugar algum. Nós, quando oramos, estamos diante de alguém que é o ser que criou todas as coisas, Deus. Segundo, a oração, ela pressupõe que Deus está perto de nós. Ele não é somente capaz de manter relação conosco, ele também deseja manter relação conosco, ouvir e responder. O livro de Êxodo diz que Deus é aquele que inclina os seus ouvidos para ver o que está acontecendo aqui na terra. Gênesis capítulo 18, Deus diz que ele desceu para ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra e agir em função do que ele iria encontrar lá. Ele conhece nossos pensamentos à distância e para ele as nossas mais complicadas e inexpressíveis aspirações são fáceis de entender e penetrar. E terceiro, a oração pressupõe que Deus governa com poder todas as coisas. Ele tem o controle pessoal de todas as forças da criação, da natureza. Ele governa não somente as coisas e os seres criados, mas ele governa inclusive as ações e as reações humanas. Ele tem poder porque ele é onipotente, ele está em todos os lugares porque ele é onipresente, e ele sabe de todas as coisas porque ele é onisciente, de modo que nada ocorre sem a sua permissão e sem a sua condução. Deus pode atender às nossas orações porque ele reina e ele ordena todas as coisas e seres que ele mesmo criou. O contexto que está por trás desse texto que nós acabamos de ler era o tempo do profeta Eliseu,
e o tempo do rei Acabe de Israel e da sua terrível mulher Jezabel já estava ficando no passado. Acabe já estava morto, a Jezabel ainda não, lá no capítulo 13 que nós veremos o relato da sua morte, e é Jorão, o seu filho, o filho de Acabe, quem governa como um fantoche na mão de sua mãe Jezabel. Embora o texto não nos informe, é possível que o rei da Síria aqui seja um homem conhecido na história secular como Ben-Hadad. Parece que Eliseu está vivendo num tempo de relativa paz com o rei de Israel, pois o rei não só o chama de meu pai, no texto que nós acabamos de ler, como atende inteiramente às suas instruções sobre não acampar aqui, não acampar ali, cuidado com o rei da Síria, na linguagem de Eliseu. Um comentarista que eu li disse que Eliseu ficava sabendo das coisas a respeito da movimentação das tropas sírias por meio de informantes e não por meio de intuição ou da revelação de Deus, conforme parece que está sendo mostrado por nós aí na Bíblia. É claro que Eliseu não tinha informante lá no rei da Síria. Eliseu não era um político poderoso, influente, que ficava mexendo os pauzinhos no bastidores para poder controlar e manipular situações em nome de Deus. A Bíblia deixa bem claro para nós que, de modo simples, de modo pessoal, Deus contava para Eliseu o que ele precisava saber, a fim de, como profeta, vocacionado por ele, chamado por ele, agisse em seu nome no meio de Israel. Para mim, é um equívoco achar que não há um tom miraculoso aqui no texto. É claro que há. Deus age e nós precisamos estar em sintonia com ele para perceber a sua ação no nosso meio. O meu ponto é que era exatamente a plenitude do Espírito a ferramenta-chave para todos os milagres e as ações de Eliseu. Deus falava com ele e falava para ele o que ele queria fazer. A ironia da resposta dos soldados à investigação do rei, de que Eliseu sabia o que ele comentava lá no seu quarto de dormir, é a prova mais cabal disso. Não havia segredos no coração do rei da Síria, porque aquele que conhece todas as coisas é quem informava Eliseu do que estava acontecendo. Ele sabe o que o rei diz no seu quarto de dormir, diz o versículo 12. Então, uma das lições dessa pandemia pela qual nós estamos passando é o quanto nós precisamos aprender a orar, a confiar e a descansar na providência de Deus, porque o que reina aí fora, diante de nós, ou é a libertinagem daquelas pessoas que não estão nem aí para esse vírus, e estão levando o vírus para dentro da sua casa e a morte de seus parentes, ou aqueles que estão se trancando dentro de casa, e muitos cristãos presbiterianos fazem parte desse número, morrendo de medo de fazer qualquer coisa. Não tem dificuldade de ir no banco sacar o seu salário ou a ajuda do governo, não tem dificuldade de ir na feira comprar um pé de alface ou meio quilo de tomate, não tem dificuldade de ir num grande supermercado para olhar ali por quase uma hora coisas para comprar, mas quando diz que a igreja é o local onde o vírus pode estar, muitos simplesmente fogem de medo. E para mim, é uma incoerência tremenda o que aconteceu aqui em Goiânia, classificarem os cultos nas igrejas como grau de perigo número 7 para a pandemia e classificar aquelas andanças lá na feira hippie no sábado, no domingo, na sexta-feira de madrugada, com grau de perigo nível 4. Aí eles vão nas igrejas testar as pessoas e não tem ninguém contaminado ali, e vão na feira hippie, e num grupo de 1.500 pessoas, 357 estavam contaminadas e contaminando outras. Então eu fico me perguntando por que as pessoas têm medo de estar no culto onde há medição de temperatura, onde há tapete sanitizante, onde há 1,5 metro de distância entre todos usando máscara, todos voltados na mesma direção, mas ir numa feira onde vocês barrem um monte de pessoa não é perigoso. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, e a oração é um dos elementos que Deus nos dá exatamente para lidar com essa nossa ansiedade, esse nosso medo e essa nossa insegurança. Eu não estou dizendo que nós vamos sair por aí
fazendo qualquer coisa, mas estou dizendo que da forma como nós, presbiterianos, temos organizado os nossos cultos, é uma tremenda incoerência dizer que o perigo está ali no culto, enquanto que muitas pessoas estão indo em vários lugares e depois dizem para o pastor que estão com medo de ir na igreja. E por isso se trancam dentro de casa. Eu tenho membros da minha igreja que simplesmente não saíram para nada, não porque não querem sair, mas porque os seus filhos não os deixam sequer colocar o pé para dentro da porta de entrada do seu apartamento ou da sua casa. E esse grau de medo pode ter muito a ver com o quanto nós oramos ou o quanto nós não temos orado e confiado no Deus da nossa providência. E esse episódio aqui é um episódio crítico no ministério de Eliseu, e ele, nesse episódio em que a sua vida está em perigo, ele faz simplesmente 3 orações. E meu tema nessa noite com os irmãos é olhos abertos para ver. A primeira oração é que Deus abra os olhos do moço para ele ver a proteção e o cuidado de Deus ao seu redor. A segunda oração é para que Deus feche os olhos daqueles soldados, aquelas fortes tropas, para que não façam e nem pratiquem o mal que eles foram lá em Dotã fazer. E a terceira oração é para que Deus abra os olhos dos soldados, para que eles vejam o que Deus quer fazer com a vida deles. Então, a primeira oração é para que Deus abra os olhos para ver o que é preciso saber. Versículo 16 e versículo 17. O moço acorda de manhã, ele vai fazer o café, e quando ele vai lá fora lavar o coador, ele vê fortes tropas cercando a pequena cidade de Dotã, e eles estavam ali com um único propósito: prender Eliseu para levá-lo à Síria, quem sabe maltratá-lo e ele não voltar vivo para Israel outra vez. Então, ele vê aquelas fortes tropas, se volta para Eliseu e ele diz: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu então respondeu: não tenha medo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peça-te, lhe abras os olhos para que veja. Abra os olhos do moço para que veja. E aqui nós somos colocados diante da intrigante realidade do mundo espiritual ao nosso redor, aquilo que Paulo chama de lugares celestiais em Efésios. Cristo está sentado no trono nos lugares celestiais, capítulo 1, versículo 20 de Efésios. Nós estamos assentados com Cristo no mesmo trono nos lugares celestiais, Efésios capítulo 2, versículo 6. A igreja proclama a sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais, capítulo 3, versículo 10. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mundo, dos lugares celestiais. Nós vivemos num mundo onde existem dimensões que os nossos olhos não conseguem captar ou enxergar. E a Bíblia diz que Deus habita ali e age ali, muitas vezes no turno da noite, quando você nem sequer está acordado para ver. Há uma realidade que nos cerca, e essa realidade que nos cerca não é a força de Star Wars, não é o yin e yang da filosofia oriental e das meditações transcendentais e da yoga. É muito mais que a viagem no tempo ou a dobra espacial de Jornada nas Estrelas. É uma realidade paralela e presente, tão verdadeira quanto aquilo que os nossos olhos veem, onde Deus coloca o chamado mundo espiritual e onde ele age e nós nem sempre vemos, só quando ele deixa. Só nos tornamos conscientes e ativamente participantes desse mundo celestial se conhecemos e compreendemos o plano de Deus e os propósitos revelados nas Sagradas Escrituras por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 10. Agora preste atenção em alguns detalhes aqui desse texto. O texto diz que o moço só poderia ver se Deus abrisse os seus olhos para ver. Portanto, nós temos aqui algo que Deus precisa nos revelar. Segundo,
O que ele viu estava além e acima de qualquer capacidade humana de realização. E terceiro, a revelação aqui desse mundo espiritual para esse jovem era algo que tinha um único propósito, que era tirar o medo do seu coração. Quando nós somos conscientizados de uma verdade espiritual real, tão real quanto você receber um beliscão e doer, é que nós então entramos de fato e percebemos de fato a providência de Deus que cuida de nós a cada momento, a cada instante, por todas as nossas vidas. Deus abriu os olhos daquele moço porque ele estava com medo. E o que tiraria o medo dele era a certeza e a segurança, não só das palavras de que Deus cuida, mas a certeza, a visão de que Deus de fato estava fazendo isso naquele momento. E então ele abriu os olhos e via fortes tropas que iriam prender Eliseu facilmente. Mas ele não via e ele não sabia que atrás daquelas tropas e acima delas estavam outras tropas muito mais poderosas e que serviam unicamente aos propósitos de Deus. Eliseu já tinha visto um carro de fogo daquela tropa quando ele foi separado de Elias, lá no capítulo 2. Agora o texto diz que haviam muitos. Cheio, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, protegendo Eliseu, porque estavam ao redor deles. Deus, então, abriu os olhos para que ele visse o que realmente estava acontecendo. Às vezes nós frequentamos a igreja e não sabemos o que realmente está acontecendo. Homem algum domina o mundo criado pelo Deus onipotente e onisciente. A sua palavra é sempre a palavra final. E quarto lugar, ele só viu o que Deus revelou, não mais. A revelação era suficiente para tirar o medo e produzir segurança. As causas da instabilidade espiritual de muitos crentes é aquela curiosidade ignorante de querer saber o que Deus não quis revelar. Interpretações apressadas e intuitivas, somadas a afirmações irresponsáveis, são os ingredientes pirotécnicos de todos os ventos de doutrina que passam por nós. No entanto, essa pirotecnia evangelical barulhenta que está ao nosso redor não consegue enfrentar uma pandemia, porque não vê. E Deus abriu os olhos daquele moço para que ele visse a realidade daquilo que está por trás do que os nossos olhos conseguem ver. E ele só pôde ver porque Eliseu orou pedindo ao Senhor. Nós só vamos ver e enxergar o que Deus quer fazer nesta pandemia e neste momento na vida da nossa igreja, quando de fato nós começarmos a orar e a conversar com Deus. Segundo, a segunda oração é para que Deus feche os olhos para que aqueles homens não vejam e não façam o que Deus não mandou que eles fizessem, ou trocando em miúdos, que eles não viessem praticar o mal que eles vieram praticar. Feche os seus olhos, Eliseu ora, feche os olhos para que eles não vejam e não vendo, não pratiquem o mal que eles foram ordenados fazer. O exército sírio pretendia prender Eliseu e dar vantagem militar à Síria novamente. Os soldados sírios agem como se Israel fosse o quintal da sua casa, onde eles podiam entrar e sair quando bem entendesse. Porque Israel não tem poder militar para suportar a Síria. No entanto, Deus é o único que tem poder e as chaves para abrir e fechar. Ninguém abre o que ele fecha, ninguém fecha o que ele abre. É por isso que Balaão não pode, não consegue amaldiçoar a Israel, porque Deus o havia abençoado. É por isso que Acabe tentou esconder-se da morte no meio da batalha e uma flecha atirada ao acaso encontrou exatamente quando levantava o braço e a flecha entrou entre as dobras da sua armadura.
É por isso que Amã não consegue destruir Mordecai, e é ele que é enforcado na forca que ele mandou construir para que Mordecai fosse enforcado nela. É por isso que os sábios da Babilônia não conseguem matar a Daniel, nem jogando a ele dentro de uma cova de leões ou seus amigos numa fornalha quente. E é por isso que Jonas compra passagem para Tarsis, mas o peixe o vomita na praia mais próximo de Nínive. E é para lá que ele tem que ir. E é por isso que nenhum profeta falso consegue manter suas mentiras diante da verdade da revelação divina, porque a revelação divina ela é precisa e ela cumpre propósitos determinados pelo próprio Deus e não os nossos. Eliseu desmonta o jogo de poder dos homens ao dizer de forma irônica que eles estavam procurando o homem errado na cidade errada. E o propósito de Eliseu não é mostrar para a Síria que Deus tem poder, é mostrar para o rei de Israel que Deus tem poder. É Israel que precisa saber quem é o Deus que eles estão abandonando e por isso estão vivendo em juízo, debaixo da mão de Deus. Se nós queremos ser mais entendidos no campo da plenitude espiritual, nós precisamos nos conscientizar que a soberania de Deus é tanto precisa quanto minuciosa, e que ela tanto não permitirá que os nossos pés vacilem, diz o Salmo 121, quanto ele orienta quanto o que fazer e não fazer, dizer e não dizer. E para discernir isso e ser uma bênção na vida das pessoas, teremos de nos matricular naquilo que Donald Carson chama no seu livro chamado A Renovação Espiritual, na escola da oração. Você já se matriculou nessa escola? Feche os olhos para que eles não façam o mal que eles vieram fazer. Então Eliseu mostra para eles, olha, não é essa cidade. Não é esse o homem. Eu vou levar vocês até lá. E lá, quando ele leva os soldados para Samaria, ele vai fazer a sua terceira oração. A terceira oração é para que Deus abra os olhos dos soldados, para que eles vejam e entendam o que Deus quer fazer na vida deles. Os soldados das fortes tropas sírias são levados passivamente ao centro de Samaria. E o caminho não era perto, não. Entre Dotã e Samaria eram 14 quilômetros. Você sabe o que é caminhar 14 quilômetros cego? Eu caminhei 12 quilômetros em 1987, no dia 1º de maio de 1987. Eu caminhei 12 quilômetros entre o bairro Garavelo, aqui em Goiânia, e o ABE, o Acampamento Boa Esperança. Eu estava interessado numa menina, que hoje é a minha esposa, a Edneia. Então eu fui lá para conversar com ela e pedi-la em namoro, no acampamento do sínodo que estava acontecendo lá. E me disseram que era perto. Não, entre o Garavelo e o ABS são 3 quilômetros. Então eu vou a pé. E fui. 12 quilômetros, gastei 1h30 para chegar lá. Cheguei lá todo suado. Eu tinha que passar o dia todo e ainda ia me declarar para uma menina. Olha que situação. Mas eu não estava cego. Eu sabia exatamente onde eu estava pisando. Agora, aqueles homens tinham que andar e eu fui numa avenida asfaltada até lá. Eles não, eles tinham que andar nas estradas pedregulhentas de Israel. 14 quilômetros, cegos. Eu até imagino como foi a cena, parece que Eliseu disse assim, todo mundo pega na mão um do outro aí, eu vou levá-los até lá. E eles foram. E Deus abre os seus olhos quando eles estavam na praça central de Samaria. Deus não permite o assassinato dos prisioneiros, mas ele mostra o caminho da misericórdia àqueles homens. Deus os tinha levado até ali, não à guerra. Nós não estamos aqui para matar uns aos outros, mas para cuidar uns dos outros. O que Deus fez naquele dia fez cessar as hostilidades entre as duas nações por um tempo. Deus os levou ali para
a sua misericórdia. E essa é a minha deixa para falar de Jesus Cristo para você que está assistindo esse vídeo e ainda não se decidiu por ele, para você que tem frequentado essa igreja já há muitos anos e precisa renovar o seu compromisso de fé com o Senhor Jesus. Quando ele abre os olhos para que eles vejam, e eles não verão a morte, eles verão a misericórdia, a graça, o favor de Deus sobre eles. Isso nos leva diretamente para o Novo Testamento e aquilo que nós vamos comemorar no domingo que vem, que é a Páscoa do Senhor. Em Cristo, Deus nos mostra a sua inteira misericórdia. Romanos, capítulo 5, diz que ele se entregou por nós quando nós éramos fracos, inimigos de Deus, ímpios e pecadores. E essa entrega, diz Romanos, capítulo 5, versículo 8, é a prova do amor de Deus para conosco. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a morte, nós merecíamos o castigo, e Deus nos deu paz e perdão. E foi exatamente isso que aqueles soldados experimentaram naquele dia. Eles foram lá para prender Eliseu, eles foram lá para pecar contra Deus. Deus os prendeu na sua mão, Deus os levou até Samaria, e eles achavam que ali eles seriam julgados como prisioneiros de guerra. No entanto, quando Jorão pergunta, eu posso matar? Eu posso matar? Eliseu diz, você só pode matar quem você prendeu com seu arco e com a sua espada. E ali não tinha ninguém que cabia nessa qualificação. Aqueles que Deus prendeu pelo seu amor para mostrar a sua misericórdia. Então ele diz, dê água para eles, dê pão para eles. E o rei dá um banquete. Não foi isso que Deus fez com a gente? Quando ele perdoou os nossos pecados? Estamos aí vivendo as nossas vidas, fazendo coisas erradas, achando que estava tudo bem, e então Deus nos prendeu com o seu amor nas suas mãos. Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para com essa igreja. Quando a plantou lá no início da década de 70, no bairro do Maracanã. Quando o reverendo Aristeu foi negociar com a prefeitura a doação do terreno, e eles disseram que ele não podia fazer nada ali, porque esse lugar aí onde está a igreja, essa foto atrás de mim, era para ser construído um cinema. Então o reverendo Aristeu disse para nós uma vez, numa reunião do presbitério, então me dá o terreno, e eu vou construir lá um cinema e vou passar o filme que eu quiser, tudo bem? E olha aí, foi construída a Igreja Redonda de Anápolis. E o filme que tem sido assistido aí até hoje tem sido a pregação do Evangelho para que as pessoas conheçam graça, paz e misericórdia. Deixa eu fazer algumas aplicações. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está comemorando 41 anos de organização eclesiástica da Igreja Ebenezer, lembre-se de que existe um mundo espiritual ao nosso redor, povoado por anjos e demônios, e eles lutam conosco. A pergunta é de que lado você está lutando? Você está lutando do lado dos inimigos de Deus ou você está lutando do lado daqueles que servem a Deus, cavalos e carros de fogo? Você deve se decidir de que lado você vai lutar hoje, antes de sair dessa transmissão e desse aniversário. Nós não estamos numa ilha com coqueiros e redes e Coca-Cola e batata Ruffles sendo servida para nós. Nós estamos numa guerra espiritual e você precisa se posicionar. Segundo, só é possível lutar e vencer nesse mundo espiritual se nós formos equipados com toda a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 17. A armadura de Deus. A justiça, a verdade, a fé, o evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete, que é a salvação. Vista-se
Os equipamentos da armadura de Deus não são físicos, eles são espirituais. Efésios 6, de 10 a 20, onde o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, que é o calçado, o escudo da fé e o capacete da salvação, a espada do Espírito, tudo é enfatizado aí, é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé e a salvação é que são as nossas armas. Nós nos revestimos com a armadura por meio da oração, Efésios 6, 18 a 20, porque Paulo termina aquele parágrafo dizendo que nós devemos estar na presença de Deus com toda oração e súplica, orando em todo tempo, orando com toda perseverança e orando por todos os santos. E terceiro, o caminho da plenitude espiritual não é o caminho do isolamento, mas é o caminho do envolvimento. O que você pode fazer para que no meio dessa pandemia, o evangelho da graça pregado por essa igreja pode chegar aonde ele não chegaria de outra forma? Eu olho o Facebook de muitos irmãos, eu olho o Instagram de muitos irmãos, eu dou uma olhada no Twitter de vários irmãos. Que vergonha, meus irmãos, que vergonha, que vergonha. Nem um bannerzinho convidando as pessoas para assistir o culto a gente acha em muitos Facebooks, Instagrams e Twitters de vários irmãos. Nada. Agora, tem muita foto de biquíni, tem muita foto dentro de piscina, tem muita foto estranha, tem muito vídeo do TikTok. É para isso que você tem Facebook, Instagram, Twitter? Para que você usa essas coisas? O caminho da plenitude espiritual não é o caminho do isolamento, é o caminho do envolvimento, do servir, de usar as ferramentas que temos para servir. É claro que você pode se descontrair, mas em meio à sua descontração, pregue o evangelho, divulgue a palavra, sirva Jesus. E eu queria terminar levantando uma pergunta. Talvez seja uma pergunta boba, mas pensando naquele moço, naquela manhã, que Deus revelou para ele cavalos de fogo e carros cobrindo um monte para proteger Eliseu, e ele só viu isso aquela vez, a vida toda dele. Eu fico me perguntando como que aquele moço foi dormir na noite seguinte. Depois de ver com os olhos, porque Deus abriu os seus olhos, por meio da oração, e ele viu Deus protegendo os seus, e ele viu que existe uma batalha por trás das batalhas, existe um mundo espiritual. Como que ele dormiu naquela noite? Como que ele dormiu em todas as noites que vieram depois? E você? Deus se revelou a você no Evangelho, tem mudado a sua vida. Como que você dorme à noite? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ou você simplesmente esquece da vida? Muitas coisas acontecem não por acaso ou por manipulações, mas porque Deus quer ou Deus permite acontecer para provar a nossa fé e deixar evidente em que ou em quem nós realmente confiamos. Mas são os que estão do nosso lado, mais são os que estão do nosso lado que os que estão do outro lado. Nessa pandemia, o que mudou, está mudando e precisa mudar na forma como você ora. Então, pense o seguinte, o que nós vamos aprender com essa história aqui de Eliseu sobre a oração? Primeiro, que o mundo em que vivemos é muito mais do que os nossos olhos podem ver e as nossas mentes conseguem captar. Por isso, seja humilde perante a vida e confiante na graça providente e cuidadora do Deus que você serve. Segundo, você tem que escolher de qual lado vai ficar. O mundo passa e com ele vai passar o seu prazer. Mas quem está com Deus conhecerá e experimentará desde já a eternidade. Terceiro, aprenda a orar. Não estou falando de aprender a orar em público para melhorar as nossas reuniões de oração. Aprenda a conversar com Deus, a entrar na presença dele, a gastar tempo com ele.
a conhecê-lo de fato, de verdade, no seu quarto com a porta fechada. E duas palavras definem a oração nas Escrituras, só para começar: derramar-se e lutar. Derramar-se vem do contexto feminino. Ana derramou a sua alma na presença de Deus por causa de Samuel, que ela queria ser mãe. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2. E lutar vem lá de Gênesis 32, quando diz que Jacó lutou com Deus. Gênesis 32, aquilo é uma referência clara para nós sobre a oração, porque Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 1, que ele lutava com Deus em oração por amor dos colossenses. Você tem lutado com Deus? Você tem derramado a sua alma diante de Deus? Se você fizer isso, a Bíblia diz que ele consolará você. E um efeito colateral disso é que ele vai tirar o medo. Que Deus capacite essa igreja que pertence a ele, a Ebenezer, ser essa pedra de socorro. E ser, de fato, uma pedra colocada entre um lugar e outro, onde as pessoas encontrarão socorro, ajuda. Não simplesmente ajuda social, mas ajuda que vem de Deus. Parabéns, Igreja Ebenezer. Que Deus te faça uma igreja forte e continue sendo uma igreja atuante. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, eu quero pedir a tua bênção sobre os irmãos da Igreja Ebenezer de Anápolis. Quero me alegrar com eles na tua presença pelo aniversário da igreja. E quero pedir que o Senhor venha fortalecer as suas almas, as suas vidas na tua presença, em nome de Jesus. É a oração que eu quero fazer ao Senhor nesse momento. Que Deus abençoe a Igreja Ebenezer de Anápolis. Eu devolvo a palavra à liderança. Amém. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Se Deus quiser, estaremos juntos numa outra oportunidade, no tempo